Segue repercutindo aqui essa nova alta da taxa de juros, agora com o nosso colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Gilvan, muito bem-vindo aqui ao Live CNN. Obrigada por tomar um tempo aí no seu feriadão para a gente entender um pouco melhor o que significa esse novo anúncio aí do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A gente está com uma Selic recorde, né? A gente bate uma taxa de 15%, não havia essa expectativa de forma tão clara, tinha uma divisão no mercado, uma parte pelo menos apostando que o Copom talvez já fosse apostar numa manutenção, estagnar um pouquinho essa taxa tão alta, mas não, vimos um novo aumento puxado em parte pelo cenário externo, né? Clarice, muito bom dia para você e nossa audiência nesse feriado. A gente precisa revisitar o passado e lembrar o ano de 2015 e 2016, quando nós presenciamos uma ideia de uma nova matriz econômica. A estabilidade econômica do Brasil, que foi desenhada em 3 grandes pilares, que eu sempre gosto de visitá-la, que era superávit primário, o que significa arrecadar mais e gastar menos, câmbio flutuante e metas de inflação. O Banco Central ele tem um compromisso que é manter a meta da inflação, perseguir isso. Essa meta ela é de 3%, sendo que ela pode variar 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, o Banco Central ele tem aqui o compromisso de perseguir a inflação. E por que isso é tão importante? Hoje nós temos 109 milhões de brasileiros economicamente ativos, mas 59 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. Se o Banco Central não perseguir a ideia de controlar a inflação e a inflação sair de controle, quem mais sofre é a população que ganha até um salário mínimo, ou seja, 59 milhões de brasileiros. E por que eu iniciei a minha fala destacando o ano de 2015 e 2016? Porque aquela nova matriz econômica que foi pensada, que não tinha um compromisso com a inflação, gerou um alto desemprego, gerou uma grande instabilidade econômica, gerou até mesmo uma grande desvalorização da nossa moeda e, consequentemente, nós tivemos ali um argumento para uma mudança política que aconteceu no Brasil naquela oportunidade. Então, o compromisso do Banco Central é controlar a inflação. E quando ele foi observando os seus componentes e entendendo que essa inflação não faz sentido, foi de maneira unânime a decisão de fazer a questão dos juros. E aqui um ponto importante, com essa nova ideia que foi pensada pelo arcabouço fiscal dos benefícios sociais serem aumentados acompanhando o índice de inflação oficial do Brasil, a gente tem aqui, junto com os salários, uma grande atividade econômica, uma inflação de serviços muito grande. Então, isso estimula o controle da inflação e, por isso, repetindo o que eu falei, em 2015, 2016, nós tivemos uma grande recessão no Brasil por não controlar a inflação. Gilvan, quando a gente fala de controle de inflação, de juros, indiretamente a gente está falando também do problema do desequilíbrio das contas públicas, né? Você traz aí essa leitura de maneira muito clara para a gente. E a gente observa ali um governo que segue patinando na relação com o Congresso Nacional para aprovar medidas de ajuste fiscal consistentes que permitam também que se crie a base no país para uma política de juros que não seja tão dura e que deixe de ter um impacto tão forte na nossa economia, porque isso tem consequências também, ajuda a controlar a inflação, mas tem consequências também. Nessa semana, inclusive, ajuste fiscal ali com dificuldade de sair pelas mãos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que saiu em férias, enquanto o Congresso tenta resolver ali o abacaxi com o Executivo e a equipe do Ministério da Fazenda, né? Ótima lembrança, Clarice. Uma questão importante aqui, a gente tem que visitar mais 2 momentos da nossa história para conseguir contextualizar para a nossa audiência 2 pontos importantes. Quando a nossa Constituição foi estabelecida, em 88, ela criou a ideia do bem-estar social. O que é o bem-estar social? É uma ideia de que o Estado ele tem que prover para toda a população saúde, transporte, educação, as questões das aposentadorias e outros componentes. Esses componentes do bem-estar social previstos na nossa Constituição tornam os nossos gastos 95% comprometidos. Então, qualquer governo que entre no Brasil, ele tem 95% dos seus gastos comprometidos com o bem-estar social previsto na Constituição. Por que eu falo isso? Porque em 2014, nós iniciamos uma ideia
como foi pensada a ideia de uma nova matriz econômica, de descontrole das contas públicas, de não ter essa preocupação, de não ter o controle da inflação. Então, desde 2014 até hoje, nós estamos deficitários, nós gastamos mais do que arrecadamos. E quando a gente olha para uma questão de um tributo que seja pensado na parte de aumento de tributos, o que isso nos implica? Isso nos implica que 38% da nossa geração é a parte de tributos. E aí, quando o mercado, e eu acho que aqui não é um mercado financeiro só em si, mas pessoas que entendem de conta, que pensam em contas públicas, que vão verificar os números, o que acontece? Não adianta você pensar em aumentar a arrecadação quando você presencia, por exemplo, o BPC com um número descontrolado, quando ele tem mais contribuintes, quando você não tem uma verificação sobre isso, quando você pensa a ideia de desonerações, a ideia de uma máquina eficiente. Então, qualquer governo que entre no Brasil, ele tem que ter preocupação, porque ele sabe, 95% dos seus gastos estão comprometidos. Então, ele não pode fazer muitos programas sem gerar uma parte de geração de receita, porque ele vai ficar deficitário. Então, aqui, a grande preocupação nossa, pensando em contas públicas, é como a gente consegue enxugar o que está sendo gasto de maneira inadequada, imprevista, e que a gente está olhando que isso não tem uma verificação. Como você destacou ainda há pouco, a questão do INSS, que trouxe o rombo para o país e para diversas famílias, e que a gente talvez, esse exemplo do INSS mostra uma ideia de você não ter controlado isso de maneira mais efetiva.